Fala, torcedor vascaíno, o Vasco pode assinar pré-contrato com o zagueiro paraguaio Balbuena, do Dinamo Moscou da Rússia. Lembrando que o jogador tem contrato com um clube russo até o mês de 2025. E o Vasco acertou a contratação em definitivo do zagueiro uruguaio Maurício Lemos, que estava no Atlético Mineiro. E o Bahia tem interesse na contratação do goleiro titular do Vasco, Léo Jardim. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Vou pedir para a gente bater a meta de 25 likes nesse vídeo, beleza? Então agora vamos para as informações, tem informações importantes para a gente falar. A primeira informação é sobre o zagueiro Balbuena. O Vasco pode assinar pré-contrato com o zagueiro Balbuena. Segundo ali o GE Globo, visando mais um zagueiro no mercado, o Vasco segue com interesse em Balbuena. O Cruz Maltino trabalha com a possibilidade de assinar um pré-contrato com o jogador, cujo vínculo com o Dinamo Moscou da Rússia se encerra em junho. Foi o que eu falei para vocês na entrada do vídeo. O Vasco aí pode assinar pré-contrato com o Balbuena. O contrato dele acaba no meio de 2025, que é em junho. No entanto, outros nomes também estão sendo observados pelo Vasco da Gama, obviamente, né? Não só o Balbuena está sendo monitorado pelo Vasco, mas como outros nomes. Ainda não tem informações desses nomes, mas tem essa informação aí de que um deles é o Balbuena, que é um baita zagueiro, na minha opinião. Se o Vasco contratar, seria uma excelente contratação para 2025 e resolveria ali nosso problema defensivamente, eu acho. Beleza? Ainda mais que tem um Carille ali que gosta bastante do jogador. O Carille tem características dos seus times ter bons times defensivamente. Então, questão defensivamente do Vasco, acho que com Balbuena, João Vitor, Maurício Lemos, daria bom ali, na minha opinião. Beleza? Então tá aqui. No entanto, outros nomes também estão sendo observados, como eu falei para vocês. Até então, o Gigante da Colina tem acordo encaminhado com o Maurício Lemos. Enquanto vasculha zagueiros no mercado, a diretoria agora transfere o foco para a contratação de um ponta esquerdo. Então é importante a gente saber sobre essa informação também, de que o Vasco não só está buscando um zagueiro, mas sim também um ponta esquerda, né? O Vasco está buscando 2 atacantes, pelo menos ali, para a temporada de 2025. E realmente precisa, né? A gente contratou na janela do meio do ano passado o Emerson Rodrigues, que não foi tão bem agora nesse ano, e também contratou o Jean David, que foi uma péssima contratação do Vasco. Se o Emerson Rodrigues é ruim, o Jean David foi pior ainda, né? Muita gente ainda tem muita fé no jogador, que pode desenvolver seu futebol, porque jogou bem lá no México, mas, enfim, essa aí, as contratações do Vasco no meio da janela do ano passado, que não foram tão boas. E aí o Vasco está buscando jogadores aí no mercado, monitorando alguns atacantes, querendo ou não, né? Então é importante a gente saber sobre isso. Então as prioridades do Vasco contratar jogadores é zagueiro e atacante. E aí o Vasco está buscando aí no mercado, está monitorando certos jogadores, né? Então é importante ver que o Vasco está ativo no mercado, né? Então é importantíssimo isso aí. A outra informação aqui é que, ó, outro ponto, né? O Vasco ainda segue interessado no Balbuena. A possibilidade de um pré-contrato é levada em conta. Afinal, seu vínculo com o Dinamo Moscou se encerra em junho. Outros nomes também vão sendo observados para a posição de zagueiro. A princípio, há um acordo encaminhado com o Maurício Lemos. E aí tá aqui também, né, o transfer market do jogador Balbuena, que para mim seria uma baita contratação do Vasco, tá? É um jogador de 33 anos, paraguaio, de 1,89 metros de altura. Ele é atual jogador da seleção paraguaia, então é importante a gente saber sobre isso. Ele tem contrato com o Dinamo Moscou aqui, ó, até o dia 30/6 de 2025. Então, como o contrato dele acaba agora no meio do ano de 2025, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube no mundo. Então é importante saber sobre isso também. E o Vasco pode ser um desses times, beleza? E aí o Balbuena não chegaria agora, chegaria só lá no meio da temporada. Então, um jogador que joga tanto no lado direito, tanto no lado esquerdo, é um ponto positivo também pra gente saber. O valor de mercado do jogador é de 2.800.000, né? Um valor, querendo ou não, caro, 2.800.000 euros, tá? Então é importante. O desempenho atual do jogador lá no Dinamo Moscou da Rússia é 15 jogos, 1 gol, 2 assistências, 1 cartão amarelo e 1.258 minutos jogados. Lembrando que ele é um jogador lá que tá jogando praticamente todos os jogos e também que é capitão.
né? Então é um jogador ali que é um xerife realmente. Para mim seria uma baita contratação se o Vasco conseguisse contratar aí o Balbuena, né? Se vai conseguir ou não, não faço a mínima ideia. Mas se conseguir, seria um baita reforço, na minha opinião, o zagueiro Balbuena. Beleza? Então, informação importante pra gente saber. E o jogador também tá ativo, né? O jogador tá jogando jogos lá no Campeonato Russo normalmente, os 90 minutos e etc. Então é importante esse ponto pra gente saber sobre o zagueiro Balbuena. E é um jogador também que tem passagem no futebol brasileiro, né? O Balbuena jogou aí no Corinthians, então ele conhece o futebol brasileiro, sabe da dinâmica, como que funciona, de viagens e etc. Então não tem esse quesito de, o jogador vai chegar, vai se adaptar e não sei o que, isso aqui lá. Não vai ter isso, porque o Balbuena já jogou no Brasil e sabe como funciona essa dinâmica de viagem, né? Um jogador que já passou pelo vários times do Paraguai, como o Libertad, Nacional. No Brasil jogou no Corinthians, jogou no West Ham da Inglaterra, jogou no Dinamo Moscou da Rússia, que tá jogando hoje em dia. Então é importante saber sobre essa informação, beleza? Então é um jogador aí que pode pintar no Vasco aí no meio da temporada de 2025, se o Vasco assinar um pré-contrato com o jogador. Cara, se o Vasco conseguisse, pra mim seria ótimo, tá? Seria muito bom a gente ter um Balbuena no nosso elenco. Outra informação aqui agora também sobre o zagueiro, mas só que esse aqui já tá acertado com o Vasco, é o Maurício Lemos, um jogador que o Vasco estava monitorando desde o ano passado, desde a janela do meio do ano passado, em que o jogador ficou esperando ali. Esperou não, né? Demorou a responder o Vasco aí 2 dias, não, 2 semanas no caso, né? Falei besteira aqui agora, 2 semanas, 1 semana e meia por aí. E aí acabou respondendo não, né? Ele não veio para o Vasco naquela época e agora o Vasco se acertou com o zagueiro Maurício Lemos. O Vasco se acerta com o Maurício Lemos e contratará o zagueiro em definitivo, tá? O zagueiro uruguaio de 29 anos vai rescindir seu contrato com o Atlético Mineiro. Informação dada aí pelo Bruno Murito, tá? Do GE Vasco. Então é importante a gente saber sobre esse ponto. O Vasco se acertou com o zagueiro Maurício Lemos do Atlético Mineiro e encaminhou a 5ª contratação para o ano de 2025. O uruguaio rescindirá com a equipe mineira e será transferido em definitivo para o clube de São Januário, tá? Então é importante saber sobre isso também. Maurício Lemos deu o ok à diretoria do Vasco nas últimas horas e fechou com o clube na noite da quinta-feira, na noite de ontem, então já fechou com o Vasco da Gama, desejo antigo da direção vascaína desde o ano passado, foi o que eu falei para vocês. O zagueiro voltou à pauta na semana passada e fechou com o clube de São Januário após 6 dias de negociação. Então tem 6 dias aí que o Maurício Lemos estava negociando com a diretoria vascaína e entrou em consenso e hoje é jogador do Vasco. Só falta anunciar, né? Assinar o contrato e tudo mais e anunciar, mas é um jogador aí que tá acertado com o Vasco da Gama. A expectativa é de que Lemos chegue ao Rio de Janeiro na manhã do próximo sábado. Então já sábado aí, amanhã no caso, já chega aí no Rio de Janeiro Maurício Lemos, provavelmente, tá? Para realizar exames médicos e se juntar ao grupo do CT Moacir Barbosa, beleza? Dessa forma, o Vasco chega ao 3º zagueiro contratado para a temporada de 2025. Além de Lemos, o clube contratou Lucas Oliveira e Lucas Freitas. O goleiro Daniel Fusato e o meia Tietê já foram anunciados como reforços. Para contratar o jogador do Atlético Mineiro, o Vasco precisou superar a concorrência do Peñarol e de outros clubes da Série A do Brasileirão. A princípio, a diretoria vascaína havia apresentado uma proposta por empréstimo, mas conseguiu costurar a negociação nos últimos dias para que o zagueiro fosse contratado em definitivo. Beleza? Então, informação importante para a gente saber sobre esse ponto do zagueiro Maurício Lemos, que não teve tantos jogos na Série A aí do Campeonato Brasileiro de 2024, né? Um jogador que não jogou tanto, apesar que foi muito por conta de que ele brigou ali com o Milito, né? O Milito foi treinador do Atlético Mineiro praticamente a temporada inteira, né? E com o Milito ele ficou brigado, e aí o Milito meio que não escalou ele de maneira nenhuma, né? O Milito podia pegar um jogador de 12 anos, mas ele colocava para jogar, mas não colocava o Maurício Lemos por causa de uma briga, enfim, lá dentro nos vestiários. O Maurício Lemos é um jogador de 29 anos, jogador uruguaio, de 1,87 metros de altura. Ele é antigo jogador da seleção uruguaia, então ele várias vezes convocado para a seleção uruguaia. Ultimamente não está sendo, muito por conta de que não está jogando no Atlético Mineiro realmente. É um jogador também que joga em ambos os lados, tanto no lado esquerdo também, tanto no lado direito. Então é importante saber sobre isso. O desempenho do jogador, como falei para vocês, não foi tão bom. Por quê? Porque o jogador
ele foi panelado, vamos se dizer, acho que é a palavra melhor para falar, pelo Gabriel Milito, né, pelo Milito lá no Atlético Mineiro. O jogador jogou 16 jogos somente a temporada, 2 gols, 0 assistências, 4 cartões amarelos e 879 minutos jogados. Pouquíssimo, né? Mas se você for ver a temporada 22 e 23 de Maurício Lemos, foi uma temporada excelente, tá? O jogador fez 46 jogos, 1 gol, 2 assistências, 11 cartões amarelos e 3.678 minutos jogados, né? O Maurício Lemos pelo Atlético Mineiro. Então são dados aí, estatísticas muito boas sobre o jogador aí do Atlético Mineiro na temporada 22 e 23. Obviamente, a gente tem que ver a temporada passada, né? Que foi 2024. Não foi tão boa do jogador. Então, eu espero que seja uma temporada boa no Vasco da Gama. Beleza? A outra informação aqui agora, né? Não é uma informação zona, mas é que todo mundo já sabia. É que o Maicon foi anunciado aí para chegar no Curitiba, né? Perdão, é falar Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense contratou o Léo Pelé, né? Então, a dupla Atletiba lá vai ter Léo Pelé contra Maicon, né? 2 aí zagueiros do Vasco aqui, cara. Era tenebroso assistir esses 2 jogadores. Então o Maicon foi anunciado lá no Curitiba. A outra informação aqui agora é de um jornalista, se eu não me engano, que cobre o Bahia, tá? Acho que é isso mesmo, um jornalista que cobre o Bahia. Ele trouxe a informação que é a seguinte: o Bahia procurou Léo Jardim na última semana. Léo Jardim, preferido de Rogério Ceni, é peça-chave do Vasco e custaria cerca de 5 a 7 milhões de euros, tá? Então é muito dinheiro, querendo ou não. Então o Bahia tem interesse no jogador, mas tem que tirar o jogador ali se for pagar a multa, né? Então se não pagar, não sei se é a multa no caso, né? Mas se não pagar esses 5, 7 milhões de euros aí, o Bahia não vai conseguir pegar o Léo Jardim, que é um goleiro que é titular absoluto no Vasco da Gama, né? Um ponto importante pra gente saber. E aí tá aqui também outra informação que surgiu logo depois, né? No dia de ontem, às 10h54, atenção vascaínos, foi que o Vasco e o Léo Jardim estão em tratativas finais para a renovação de contrato por 4 anos. O Bahia havia realizado uma sondagem pelo goleiro, que é bem visto pelo Rogério Ceni. Então, o Bahia aí monitorou, né? Tá monitorando a situação do Léo Jardim, mas provavelmente o goleiro vai renovar com o Vasco da Gama, né? É um goleiro aí muito importante na temporada do Vasco, um jogador que foi importantíssimo na campanha do Vasco na Copa do Brasil, né? E também no Brasileirão. É um jogador ali, um goleiro que, querendo ou não, por mais que a gente teve a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro, cara, nenhuma culpa é do Léo Jardim, né? Uma outra ali que ele falhou, alguns lances e tudo mais, pode até botar a culpa nele. Mas, cara, 99% de que não foi culpa, nada foi culpa do Léo Jardim, que é um baita goleiro na minha opinião, né? Então, pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal de verdade. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal que é muito importante, ajuda pra caramba no nosso conteúdo, a sua moral do seu like e a sua inscrição. Tamo junto, beleza? Abraço, gente, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Mudei a capa, né? Troquei uma capa aí pra vocês verem aí. Ver o que vocês acharam, avalia aí. E dá a moral pra gente no like e também se inscreve aí. Tamo junto. Falta pouquinho pra gente bater a meta aí de 2.200 inscritos. Falta pouquinho mesmo. Tamo junto, gente. Abração, fiquem todos com Deus.